Olá, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos às aulas de técnicas de medicina transpessoal da Academia do Saber, as aulas referentes ao nível 2. Hoje vamos falar de sistema imunológico e da sua importância, relativamente também à contextualização da alimentação e das emoções. E para começar esta nossa aula, vamos começar por falar aqui do sistema imunológico. Mas não sem antes de iniciar com uma frase que gostaria que prestasse a devida atenção. A prevenção é a melhor forma de promover a sua saúde, não tenha qualquer dúvida. Esta mensagem é mesmo para todos. Eu não sou médica, portanto não vou dar esta aula num contexto de medicina convencional, vamos falar no âmbito do transpessoal e também da medicina energética. E neste sentido, vamos ao encontro do nosso slide que nos vai dar aqui o início precisamente à importância do sistema imunológico e em que consiste esse sistema. O sistema imunitário permite que possamos viver num mundo em que existem bactérias, vírus, fungos e também outros seres vivos que são externos ao nosso corpo. Muitos destes organismos não interagem negativamente connosco, muito pelo contrário, mas existem alguns, chamados os patogénicos, que se alimentam das nossas células, criando aqui doenças e outras consequências que advêm precisamente das doenças. E ao longo da evolução, os animais e os mamíferos, nos quais nos inserimos, fomos desenvolvendo um sistema imunitário que lida precisamente com estas ameaças externas. Mas em algumas pessoas, este mecanismo de proteção ataca os próprios órgãos e aqui vamos dar origem àquilo que se chama as doenças autoimunes. E neste seguimento vamos falar aqui dos glóbulos brancos, que são precisamente aqueles soldadinhos que nos vão ajudar a proteger o nosso sistema imunitário e que têm no nosso corpo uma função extremamente importante. Quando fazemos, por exemplo, uma pequena ferida na pele, o nosso mundo interior fica suscetível àquilo que existe no mundo exterior. Digamos que fica com uma porta aberta para todos aqueles bichinhos que falei anteriormente. Mas as bactérias, os vírus e outros agressores ou agentes que podem condicionar aqui esta nossa parte relativamente à proteção e ao nosso sistema de saúde podem entrar também no nosso organismo, não só pelas feridas, mas também pela boca. Daí a importância neste momento de utilizarmos a máscara, como sabem. O nosso corpo está preparado para receber estes intrusos porque temos o nosso sistema imunológico em nós, mas se ele não estiver devidamente fortalecido, de nada servirá porque não nos vai defender de todos estes agentes agressores que, na verdade, têm a sua função, e então a nossa função é protegermos precisamente destes agentes invasores. Esta nossa defesa é formada por células chamadas dos glóbulos brancos, também designados como leucócitos, e tenho a certeza que já viu esta designação nas suas análises clínicas e que viajam na nossa corrente sanguínea e estão alojados em certos locais, nomeadamente os gânglios linfáticos. E no próximo slide vamos aqui só abordar um pouco aquilo que é o nosso sistema linfático, embora o tenhamos feito de outra forma quando estudamos os chakras e percebemos as glândulas endócrinas que estão associadas aos chakras principais, aos 7 chakras principais do seu corpo. Então, o sistema linfático constitui uma parte vital do sistema imunológico em conjunto com a glândula do timo, a glândula do chakra do coração, a medula óssea, o baço, as amígdalas, o apêndice e também outras glândulas do seu corpo físico. O sistema linfático transporta líquidos por todo o seu corpo, por isso eu vou designá-lo aqui como sendo uma rede de transportes. O sistema linfático consiste numa rede de gânglios linfáticos que se encontram ligados entre si por vasos linfáticos, digamos que é a rede que se estabelece aqui. Este sistema transporta a linfa por todo o seu organismo. Mas esta linfa serve para quê e significa o quê? A linfa também transporta para a eliminação substâncias estranhas, como por exemplo as tais bactérias, células cancerígenas e também células mortas
ou danificadas que podem estar eventualmente presentes nos tecidos dentro dos vasos linfáticos e também nos órgãos linfáticos. Digamos que a linfa vai constituir aqui uma possibilidade de os glóbulos brancos poderem circular e agirem e estarem atentos a todos estes invasores que possam eventualmente ter ameaçado o nosso corpo físico e, por consequência, a nossa saúde. Todas as substâncias transportadas pela linfa passam pelo menos por um gânglio linfático, onde estas substâncias estranhas podem eventualmente ser filtradas, Deus queira que sim, e destruídas antes dos fluidos serem devolvidos novamente à corrente sanguínea. E então é desta forma que o processo se mantém na sua dinâmica para a nossa proteção. Nos nódulos linfáticos, os glóbulos brancos, lá está os tais soldadinhos, podem reunir-se, interagir uns com os outros e gerar também aquilo que se chama a resposta imunológica a estas substâncias externas, a estes bichinhos invasores que, na verdade, só vêm atacar o nosso organismo. Portanto, aqui é importante que tenhamos em consideração esta situação. Mas estes invasores são, na verdade, o quê? O que é que eles representam? O que é que eles vêm a fazer ao nosso organismo? Antes de mais, estes invasores podem consistir, por exemplo, em micro-organismos, e aqui vamos designar os germes, como bactérias, vírus, cá está o vírus, e fungos, parasitas, células cancerígenas e também órgãos e tecidos que possam eventualmente ser transplantados para um determinado corpo. Para defender o nosso organismo contra estes invasores, estamos devidamente protegidos, o nosso sistema imunológico deverá, no fundo, fazer aqui uma triagem e ter a capacidade de distinguir aquilo que pertence ao nosso organismo e aquilo que não pertence ao nosso corpo, para poder então atacar e fazer aqui a devida triagem e não ir destruir aquilo que em nós nos faz a devida falta. Os distúrbios do sistema imunológico e quando digamos que não consegue haver aqui uma forma inteligente do nosso corpo de fazer no fundo esta triagem de uma forma assertiva e consistente, nós poderemos ter aqui algumas situações no nosso organismo que vão precisamente designar estas situações. E aqui vamos encontrar o organismo pode gerar uma resposta imunológica contra si próprio, como as doenças autoimunes que falei há pouco. O organismo pode não conseguir gerar uma resposta devida imunológica apropriada para estes bichinhos que nos possam ter eventualmente invadido, e aqui vamos ter uma doença decorrente de uma imunodeficiência relativamente a esta nossa capacidade de proteção, ou o nosso corpo, ainda pode não estar inteligentemente a funcionar e pode gerar uma resposta imunológica excessiva relativamente a algumas situações, e aqui poderá criar situações em que vai gerar os antigénios, que nós já vamos ver depois mais à frente o que é que significa, e que vai prejudicar o nosso corpo. E aqui poderemos ter eventualmente uma reação alérgica devido a esta situação. Mas para não falarmos aqui muito nesta questão e para podermos avançar, eu gostaria que tomassem a nota a consideração do seguinte: o nosso sistema imunológico tem muitos componentes a funcionar para a nossa proteção e o que nos interessa é ter a nossa defesa em termos do sistema imunológico devidamente preparada para enfrentar as situações externas que podem eventualmente atacar-nos e fazer com que a nossa saúde não esteja aqui nas devidas condições. Então, o nosso organismo tem por si só algumas defesas naturais e estas defesas vamos aqui designar como 4 pontos principais: as nossas barreiras físicas face a esses invasores, os glóbulos brancos que atuam aqui na nossa dinâmica interna, as moléculas e também os órgãos linfóides, que já vamos ver também o que é que significa. E vamos então perceber quais são as barreiras de defesa que falámos há pouco e como é que elas de facto nos podem proteger devidamente.
E no nosso próximo slide vamos encontrar a primeira linha de defesa contra estes invasores ou estes micro-organismos que podem atacar o nosso sistema imunológico. E aqui vamos encontrar a primeira linha de defesa, que no fundo representa a barreira física, é o nosso próprio corpo físico que faz esta proteção, e vamos encontrar a barreira onde? Na nossa pele, na córnea dos nossos olhos, nas membranas que revestem os aparelhos respiratório, digestivo, urinário e também reprodutor. Portanto, estes 3 pontos vão representar aquilo que se designa como sendo a nossa barreira física, a barreira que existe dentro do nosso corpo para fazer face aos tais invasores. E no nosso próximo slide, vou apenas dizer que, quando estas barreiras permanecem intactas, muitos invasores nem conseguem penetrar no nosso organismo. Lá está. Quando não existem, por exemplo, aquelas feridinhas, ou quando a nossa boca está eventualmente de forma protegida e que pode eventualmente não permitir que certos agressores nos possam invadir. Quando uma barreira se rompe ou o nosso corpo fica perante uma certa vulnerabilidade, por exemplo, ou quando uma queimadura, como já falámos há pouco, pode lesionar a nossa pele, aqui vamos ter um risco de infecção. Estas barreiras encontram-se defendidas por secreções que podem destruir, de facto, estas situações, estas bactérias. E aqui poderemos encontrar, por exemplo, o suor, as lágrimas relativamente aos olhos, como é óbvio, as secreções a nível do aparelho respiratório e digestivo, que constituem aqui, digamos que, os elementos pertencentes a estas barreiras físicas de proteção no nosso corpo. Mas não é só este tipo de barreira que temos em nós. Temos também uma barreira interna, que é uma linha de defesa interna que está dentro do nosso próprio organismo, e aqui vamos sim ir ao encontro dos glóbulos brancos que se deslocam, como já referenciei, na nossa corrente sanguínea e vão permitir penetrar nos tecidos e detectar, digamos que eles estão muito atentos para atacar os micro-organismos e outros invasores que possam eventualmente atacar o nosso organismo se a barreira física, aquela primeira barreira que falei, não funcionar. E para isso é preciso que tenhamos então todo o nosso organismo preparado e bem consolidado naquilo que é o nosso sistema imunitário. Esta defesa que falei consiste ainda em 2 partes e, sem me alongar muito, gostaria que ficasse a perceber que existem 2 formas de verificarmos aqui esta defesa: uma imunidade inata e uma imunidade adquirida. Numa imunidade inata ou natural, não requer que tenhamos um encontro, digamos que o nosso organismo não tem que conhecer este micro-organismo ou outros invasores para nos defender. Digamos que, independentemente do invasor que possa atacar o nosso organismo acede, tem aqui uma postura de defesa e vai atuar imediatamente neste sentido. Digamos que não precisa de reconhecer aquele micro-organismo para saber como é que vai agir. Relativamente à imunidade adquirida, é necessário existir primeiro um pequeno contacto ou um contacto anterior com estes micro-organismos para que o nosso corpo se adapte, reconheça e a pouco nos vai protegendo precisamente destes micro-organismos. Portanto, existem aqui 2 formas de podermos verificar este sistema de defesa em funcionamento. No nosso próximo slide, que vai entrar já a seguir, vamos encontrar aqui então os órgãos linfóides. O sistema imunológico é constituído por vários órgãos, além das células que estão dispersas por todo o nosso corpo, e muito bem, estes órgãos classificam-se como sendo órgãos linfóides primários ou secundários. Só para termos aqui uma pequena noção. Nos órgãos linfóides primários, os glóbulos brancos são produzidos e multiplicados, e aqui vamos encontrar a medula óssea que produz vários tipos de glóbulos
brancos e que são digamos que aqueles soldadinhos que nos vão facilitar aqui todo o processo relativamente à defesa do nosso sistema imunológico. Mas no timo, a glândula associada ao chakra do coração, vamos encontrar as células T. Não se vão esquecer, porque é T de transpessoal, que se multiplicam e são treinadas e são essenciais para a nossa imunidade adquirida, portanto, para aquela imunidade que falámos em segundo lugar, ou seja, para o fortalecimento do sistema imunológico após um contacto inicial primário com aqueles agentes invasores. Os glóbulos brancos, os nossos soldadinhos de luxo, especialmente na medula óssea, são mobilizados, ou seja, são todos chamados quando é preciso defender o nosso organismo. Entram de imediato em ação na corrente sanguínea, na tal rede de transportes que falei há pouco e deslocam-se até à parte do corpo onde é preciso que eles entrem em ação. Portanto, quando o nosso sistema está inteligentemente a funcionar, os glóbulos brancos sabem onde se dirigir para, no fundo, fortalecer e dar aqui a oportunidade de agirem em conformidade com as suas próprias funções. E no nosso próximo slide vou apenas dizer em que consistem estes órgãos linfóides, que parece uma palavra muito complicada, que são considerados os nossos órgãos linfóides secundários. E aqui vamos encontrar o baço, os gânglios linfáticos, as amígdalas e também a apêndice. Pronto, foi só para ficarem aqui com uma pequenina noção. Depois, aquilo que nos interessa verdadeiramente é como fortalecer o nosso sistema imunitário. Eu aqui vou deixar-lhe uma pequena apresentação relativamente à alimentação e aos nutrientes que vamos poder encontrar relativamente aos alimentos, para podermos fortalecer ou reforçar o nosso sistema imunológico e prevenir também o aparecimento de algumas doenças ou, eventualmente, o agravamento de algumas doenças, infecções ou vírus, enfim, é importante que tenhamos em consideração alguns cuidados em termos da nossa alimentação, nomeadamente à quantidade ingerida, mas também à qualidade e à variedade ingerida, mas não só. A qualidade energética, como cuidamos do nosso corpo, a própria qualidade das emoções é fundamental para que todo o nosso sistema imunológico, no fundo, obedeça àquilo que nós pretendemos. Portanto, a alimentação é importante, mas se as emoções estiverem aqui, no fundo, a trazer-nos uma energia de toxicidade, na verdade, aquilo que estamos a fazer relativamente à ingestão de determinados nutrientes acaba por não ter a sua eficácia, porque as emoções vão determinar seguramente a forma como se encontra o seu sistema imunitário. Mas, voltando à alimentação, já vamos às emoções, para aumentar o consumo de alimentos ricos em alguns tipos de vitaminas e minerais, é de facto a saída para uma alimentação muito mais capaz, diminuir o consumo também de fontes de gordura e de açúcar, tenho a certeza que este já sabe, além de evitar também a ingestão de produtos industrializados, que também não trazem aqui muito benefício para o nosso organismo, nomeadamente a fast food e alimentos que contenham corantes ou conservantes. Portanto, fica aqui uma informação que eu acredito que já saiba, mas nunca é demais referenciar. Além disso, para adicionarmos um bom exemplo para que o nosso corpo também esteja aqui de uma forma muito mais plena, sem dúvida que o desporto faz falta, é importante também termos um estilo de vida adequado e aqui vou referenciar não só a alimentação, mas também evitar de fumar, praticar exercício físico regularmente, dormir 7 a 8 horas por dia seria o recomendado, evitar situações de stress ou de ansiedade que vão, na verdade, colocar em causa o funcionamento do nosso sistema imunitário e de que maneira, e consumir bebidas alcoólicas com moderação. Pronto, aqui fica mais uma recomendação e espero que tenha em consideração, de facto, esta informação relativamente a possibilidades preventivas e
que possam trazer aqui ao seu sistema imunológico, de facto, aquilo que é importante para ele, que é todo o cuidado possível. É um bocadinho de amor próprio, sem dúvida que sim. E no próximo slide, vou continuar aqui na temática da alimentação, aliás, mais para a frente vou-lhe trazer aqui uma receita, muitas mais poderá encontrar no seu manual, mas a alimentação é de facto um dos fatores importantes, se não um dos mais importantes, além das emoções ou da qualidade das emoções, para garantir o bom funcionamento do seu sistema imunitário. E também existem alguns alimentos que são ricos em determinados tipos de nutrientes e que vão, na verdade, reforçar as nossas defesas naturais e que vão permitir que o nosso corpo esteja aqui muito mais pleno desta defesa e ajudar aqui no reforço daquilo que nós pretendemos agora neste momento. E nesta fase também pós-quarentena, ou quase a sair dela, que é de facto ter o nosso sistema imunológico bastante reforçado para enfrentar o que existe lá fora. Então, estes nutrientes tão importantes encontram-se em alguns alimentos e vou deixar-lhe aqui, no vosso manual, lá está, vão poder encontrar mais alguma informação, mas vou deixar-lhe aqui alguns nutrientes que poderão encontrar e que são fundamentais neste momento para o seu organismo. E aqui vamos encontrar o ômega 3, que poderá encontrar na sardinha, no salmão, no atum, sementes de chia, nozes e também em linhaça ou sementes de linhaça. E poderá também aqui optar pelo selênio, e poderemos encontrar o selênio no trigo, no arroz, na gema de ovo, nas sementes de girassol, no frango, no queijo e também em algumas verduras. Depois temos o zinco, que é fundamental nesta altura, ostras, camarão, carne de vaca, frango também, peru, peixe, fígado, germa de trigo, cereais integrais e frutos secos. Aqui posso referenciar a castanha, o amendoim, mas temos também a avelã, muitos mais. Depois temos a vitamina C, aqui tenho a certeza que acertaria neste ponto, e vamos encontrar a nossa laranja do Algarve, a laranja, a tangerina, o ananás, o limão, o morango, o melão, a papaya, a manga, o kiwi, brócolis, tomate, melancia e outras frutas que também poderão encontrar no vosso manual. Depois temos, a não menos importante, vitamina D, e vamos encontrá-la nas sementes de girassol, na avelã, no amendoim também, nas amêndoas, no pistácio, na manga, no azeite, óleo de girassol, nozes, papaya, enfim, e muitos mais alimentos. Depois temos também a vitamina A, e aqui vamos encontrar na cenoura, na batata doce, na manga, no espinafre, melão, enfim, uma série de alimentos que no vosso manual estarão muito mais descritos e referenciados. E depois temos também os probióticos, e aqui poderemos encontrar no iogurte natural e leite fermentado, tipo kefir. E neste seguimento também vamos encontrar o própolis. E o própolis é um extrato, portanto aqui poderá eventualmente, mesmo para as pessoas que são diabéticas, poderão ler a prescrição relativamente ao própolis, mas digamos que as grávidas podem tomar, e elas têm aqui a condicionante também da diabetes. O extrato de própolis possui efeitos que estimulam as células do nosso sistema imunitário a funcionar de uma forma mais credível e também muito mais assertiva naquilo que pretendemos nesta altura. Por este motivo, poderá ser recomendado não só na prevenção de infecções, mas também para ajudar no tratamento de inflamações agudas ou crónicas, e aqui poderei referenciar inflamações do aparelho respiratório, feridas, situações de pele, e aqui poderá mesmo aplicar por cima da pele na ferida e outras situações que também estão referenciadas no seu manual. Então, deixo aqui também o própolis, eu pessoalmente gosto e recomendo. Se precisar de fortalecer o sistema imunológico, e eu acho que neste momento deveria de ser algo que todas as pessoas deveriam de pensar de uma forma bastante presente, deveriam consumir de facto estes alimentos, ter mesmo cuidado com a sua alimentação, dar mais importância à sua alimentação.
comer bem, comer devidamente, que não significa comer muito, mas comer aquilo que o nosso organismo precisa e faça-o de uma forma diária, não arranje só um dia para que possa ter uma alimentação mais adequada. É importante, de facto, manter este hábito saudável diariamente. Outra opção que lhe deixo, além da alimentação, e que também pode ajudar, no fundo, a reforçar a sua imunidade natural, é o consumo de suplementos alimentares, mas aqui sugiro que tenha o devido acompanhamento de um profissional de saúde que o pode ajudar a perceber se precisa de facto daquela substância e a dose que deverá acompanhar então a sua devida alimentação. Os suplementos não substituem a alimentação e a alimentação não substitui os suplementos, está bem? Mas aqui deixo também esta referência porque de alguma forma há pessoas que precisam de um suplemento, mas devidamente acompanhado. Mas além da alimentação, vamos encontrar as emoções. As emoções aqui têm um papel fundamental relativamente à defesa do sistema imunológico ou imunitário. E se sentir o apelo, poderá rever o vídeo da aula desta manhã em que falei precisamente das doenças psicossomáticas e aqui também fui um bocadinho ao encontro desta situação. Alguns fatores podem, na verdade, colocar o nosso sistema imunológico em baixo, as nossas defesas em baixo e que poderão então o nosso organismo ficar vulnerável aos tais agentes patogénicos que falámos há pouco. Agora podemos falar desta forma porque já sabem este significado e não só numa perspectiva energética, mas também numa perspectiva física do vosso corpo. Um stress excessivo, uma vida em que a pessoa tenha tensões constantes, poderemos aqui falar de excesso de trabalho, eventualmente conflitos internos, conflitos de relacionamento, tudo o que não deixe o seu organismo repousar numa energia de paz, de calma, independentemente do desafio externo que possa encontrar no seu caminho, vai trazer aqui um desgaste enorme em termos do seu sistema imunológico. Depois temos também a depressão, a parte genética, obviamente, que também será importante, situações de luto, de perdas, e aqui poderemos contextualizar como sendo a perda poderá ser uma separação, poderá ser uma perda material, ou seja, tudo aquilo que nos seja retirado e que não seja de alguma forma do nosso consentimento vai trazer aqui alguma revolta, algumas emoções associadas a todo este processo e esta situação não nos é favorável relativamente ao nosso sistema imunológico. Depois, estados de pessimismo, repressão de energias negativas, o conter emocionalmente situações de culpa, de frustração e de mágoa também não é saudável. Aliás, as pessoas que estão felizes raramente adoecem e existe aqui um paralelismo, na verdade, entre a mente e o nosso corpo físico. Depois vamos encontrar, em consequência também, características de personalidade e de temperamento que na verdade acaba por ser um bocadinho também a consequência de sabermos ou não lidar com determinadas situações. Às vezes precisamos de um acompanhamento que nos possa ajudar a superar determinadas situações da nossa vida. Não tem mal nenhum, o importante é que não fiquemos com energia tóxica no nosso sistema energético, que depois vai condicionar então todas as defesas físicas do nosso próprio corpo físico. E o isolamento social, que nesta altura teve que estar presente nas nossas vidas, também não é muito saudável, porque nos traz aqui uma forma muito mais isolada de estar e se calhar há pessoas que vão aqui ao encontro dos seus pensamentos e de coisas que não são propriamente saudáveis. E então há que superar também esta fase da forma mais positiva possível. Eu aqui sugiro que acompanhem as aulas da Academia do Saber, porque têm um portfólio de aulas que poderão usufruir também, desde o yoga, enfim, tantas coisas, trabalhos criativos, dança, enfim, tudo o que seja trabalhar o corpo, libertar, seja o nosso potencial, seja aquilo que não nos é favorável emocionalmente,
é sempre a forma mais natural de purga e de garantir a vitalidade e o sorrir interno, independentemente dos contextos que às vezes temos que passar na nossa existência, como é o caso que está a acontecer para todas as pessoas. E no nosso próximo slide vamos aqui encontrar o cérebro e o sistema imunológico como sendo de facto dois fatores, como falei há pouco, que casam e que vão no fundo aqui em equipa ou favorecer de facto o seu sistema imunológico ou trazer a fragilidade, contendo aqui a emoção, que no fundo será o combustível que vai ou trazer o potenciar da alegria, logo da sua vitalidade, ou a tristeza e, por consequência, uma baixa do seu próprio sistema imunológico. Então, o cérebro e o nosso sistema imunológico funcionam muito bem, têm a mesma linguagem química, sabem comunicar e, portanto, se trabalharmos a nossa mente, vamos, no fundo, garantir também que o nosso sistema imunológico está em conformidade com o nosso desejo e com o nosso pensamento positivo. Gostei desta frase e trouxe também aqui à sua presença e gostaria de ler. Uma mudança no estado da nossa mente, da nossa psique, produz uma mudança na estrutura do corpo e uma mudança na estrutura do corpo produz uma mudança na estrutura da nossa mente. E então tudo aquilo que vivemos na nossa mente vai ser induzido, agora não pela rede de transportes física, mas pela rede de transportes energética, aquilo que eu coloco na minha mente, no fundo eu vou sentir no meu corpo. Se eu tiver um pensamento negativo, o meu corpo vai estar num estado negativo. Se eu induzir pensamento positivo e estabelecer esse compromisso para comigo, o meu corpo também vai estar em conformidade com aquilo que eu penso e com aquilo que eu decido viver dentro de mim. Então, quando fortalecemos o nosso cérebro e o corpo com ações positivas e decidimos curar um pouco aquilo que são situações tóxicas em nós, nós vamos garantir também um estado energético que nos vai levar àquilo que é também a temática do nosso ano do transpessoal, que é precisamente a alegria. A alegria é o combustível que nos vai assegurar a vitalidade e o fortalecimento do nosso sistema imunológico. E o amor e a alegria aqui andam muito par a par. Deixo também aqui algumas sugestões que possa utilizar para proteger o seu sistema emocional. E aqui vou deixar exercícios físicos regulares que reduzem, sem dúvida, as doenças e melhora até o estado de humor. A psicoterapia preventiva às vezes pode ajudar. Alimentação saudável, meditação, interação social. Não é possível estarmos agora muito em contacto fisicamente, mas podemos fazê-lo de várias formas. A internet agora existe nas nossas vidas e poderá agora ser muito bem explorada. A espiritualidade, sem dúvida que sim. Rir muito, realizar trabalhos criativos, cuidar de si e cozinhar. Cozinhar é uma forma de mimo e recomendo vivamente que possa usufruir também dos seus próprios dons para consigo mesmo. E vou deixar aqui uma receita como tinha referenciado, no vosso manual existem mais, mas vou deixar aqui uma receita fresquinha agora para este período de calor. Um sumo natural de beterraba, de laranja e de cenoura. Eu já experimentei e digo, é uma maravilha. Fica aqui a receita, o modo de preparar é muito fácil. Se tiver um liquidificador, mais fácil se torna, porque é muito mais rápido de preparar, mas crie também as suas próprias receitas e usufrua, no fundo, da variedade de fruta maravilhosa que também temos ao nosso dispor e que, na verdade, se torna tão saudável. É a recomendação que lhe deixo. E agora tenho aqui uma proposta para lhe fazer e que também deixei na aula que dei esta manhã do nível 1. Gostaria de lançar um concurso e vamos realizar uma mandala. E então a proposta que eu tenho para si, e já vou dizer qual é o propósito desta proposta que lhe trago hoje, que no próximo slide vamos encontrar, e gostaria de deixar aqui é um miminho também deixo,
à professora Maria Bernardo e à professora Solange Guerreiro, que me ofereceram esta mandala e que não resisti em colocar aqui. E neste seguimento, que sirva também de inspiração, é uma mandala lindíssima e que podem também apreciar nas aulas das professoras que também estão a dar as aulas atualmente online na Academia do Saber. E esta mandala está aqui na minha sala, é uma mandala lindíssima, mais uma vez que possa servir de inspiração para o vosso desenho, e a proposta que lhe trago é fazer uma mandala, e vou deixar no próximo slide também uma imagem que representa a mandala não pintada, portanto é uma mandala que podem encontrar na internet e pintar ou fazer a sua própria mandala. O que sugiro é que faça em papel, mesmo como se tratasse de um desenho, poderá utilizar lápis de cor, aguarela, guache, caneta, o que sentir apelo, mas colorir com as suas cores, as cores da sua alma. Esta é a mensagem que lhe deixo para os próximos 15 dias. E porquê? Porque vou lançar aqui uma sugestão. Poderá enviar a sua mandala em foto, o seu desenho. Eu vou publicar o seu trabalho, mas qual é o propósito? Para já, todas as pessoas podem concorrer, não será só as pessoas que frequentam as minhas aulas do nível 2, e a mandala mais votada, porque elas vão ser, no fundo, publicadas, a mandala mais votada até dia 12 de junho, é a data limite para a recepção, portanto, quanto mais depressa enviarem, melhor, vai ser, no fundo, o símbolo das aulas de técnicas de medicina transpessoal. E então, neste seguimento, que também deixei no nível 1, gostaria que fizesse uma mandala que a colorisse com as cores da sua alma. Essas mandalas pode publicar diretamente por debaixo do vídeo correspondente à sua aula ou enviar-me por e-mail, eu publicarei, mas a mandala mais votada, e todos poderão assim votar, a mandala que tiver mais, digamos, mais pontuação, será a mandala escolhida. Não sou eu que a vou escolher, vou deixar essa, no fundo, essa decisão a si, que nos acompanha e quer ver toda essa potencialidade e as cores com que, no fundo, brilha em termos da sua alma. E no próximo slide vai ser precisamente o anúncio da aula da próxima semana, Mandalas e Geometria Sagrada. E gostaria de terminar esta nossa aula com uma reflexão para esta semana. Chegou o tempo de soltar toda a energia do amor, a energia universal de cura. Acredito que seja a melhor forma de protegermos o nosso sistema imunitário. Um grande beijinho, desejo que tenha a continuação de uma excelente tarde, um bom fim de semana, uma boa semana e até para a semana.